Fala pessoal, aqui é o Infante. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu trago para vocês as minhas considerações sobre o quinto playtest de Darker and Dark. Esse playtest veio com muitas novidades e com elas também vieram muitos problemas. Então, após a vinheta, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que rolou nesse último playtest. Durante a quinta edição do playtest de Darker and Dark, que aconteceu entre os dias 14 e 19 de abril, o jogo ganhou algumas novidades. Neste vídeo eu vou mostrar um pouco do que mudou e do que foi acrescentado ao jogo. Uma nova interface. O jogo ganhou uma nova interface, mais moderna e mais bonita. Porém eu achei menos intuitiva, pois não exibe os itens que estão equipados nos atalhos 3 e 4, apenas sendo exibido o item atualmente equipado. Além disso, mudaram o local que a tocha pode ser armazenada e a quantidade que começamos. Antes, o jogador começava com 3 tochas, e elas poderiam ficar em um dos slots 3 ou 4. Agora, o personagem leva apenas uma tocha, e ela fica equipada na mão ou no inventário do personagem, o que eu particularmente achei muito ruim, pois já havia me acostumado com o modo anterior. Novo mapa Ruínas. Uma das principais novidades é o novo mapa. Ele é localizado em uma área externa com novos monstros e desafios. Eu fiz um vídeo shorts em 6 de março falando sobre a confirmação desse mapa. O mapa foi inicialmente lançado nesse playtest como o primeiro piso do mapa padrão, onde os jogadores iniciariam nele ao entrar no jogo e poderiam descer por meio de uma escada para o B1. Depois, os desenvolvedores lançaram patch, alterando o mapa para uma masmorra única, como a Goblin Caves, só que em grupo, voltando os mapas ao modo anterior, com B1 e B2. Nova classe Bardo. Outra novidade é a introdução do Bardo como uma nova classe jogável. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre o Bardo e como ela seria. Parece que os desenvolvedores foram bem fiéis ao prometido. Porém, o Bardo precisa ser melhorado. Ainda não é uma classe balanceada o suficiente para que os jogadores precisem dela no jogo. A classe em si é bem divertida de jogar, mas para jogar em grupo ainda é preferível escolher o Clérigo como suporte. Novas skills. As classes existentes também ganharam novas skills e perks para ampliar suas possibilidades de combate. Além disso, também foi incluída uma barra de recuperação de vida, que ajuda os jogadores a se manterem vivos por mais tempo durante as partidas. A barra de recuperação de vida mostra a quantidade de vida que o personagem pode recuperar ao sentar por algum tempo. Isso torna o jogo mais dinâmico e menos dependente de itens consumíveis, como potes e bandagens. Novos itens como capas, flechas e poções. Mais novidades trazidas foram a introdução de novos itens. Capas foram adicionadas como mais um item de armadura para o jogador, fornecendo mais status para o personagem. Flechas foram colocadas para trazer um pouco de cuidados para quem usa arma, pois pode acontecer das flechas acabarem durante uma partida. Lembrando que as flechas podem ser compradas ou adquiridas durante o jogo. Outra novidade sobre as flechas lançadas é que elas podem ser recuperadas no corpo do monstro, ou mesmo no mapa, caso o jogador as encontre. Eu acredito que no futuro deve ser inserido no jogo flechas que causem mais dano. Assim como existem potes e bandagens com cores diferentes para distinguir a qualidade do pote e das bandagens, acredito que devem fazer o mesmo com as flechas. E a nova poção de recuperar magia para ajudar os magos e os clérigos durante a batalha. Novos monstros. O jogo também recebeu novos monstros para aumentar a variedade e o desafio nas partidas. Dentre eles destacamos os lobos, no mapa Ruínas, e o Wisp. Além dos novos monstros, algumas mudanças foram feitas no armamento equipado pelos monstros já existentes. Agora tem esqueleto usando lança, machado e espada de 2 mãos, além da balestra. Essa balestra chega a dar um hit kill de vez em quando. O ataque da múmia foi bufado, fazendo com que ela agora acerte bem mais de longe. Outra novidade foi o próprio spoiler que os desenvolvedores deram. Já deixaram claro qual vai ser a próxima classe a ser inserida no game. A classe é Warlock, pelo menos é o que foi exibido na tela de criação de personagem. Os problemas. É claro que com tantas novidades assim, problemas surgiram no decorrer do playtest. Fato esse que levou os desenvolvedores a lançarem 2 patches para tentar corrigirem os mais variados problemas, entre eles tela de load infinitos e problema de conexão. Os desenvolvedores relataram que o jogo estava sofrendo ataques de DOS, dentre outros ataques hackers. Mas é claro que nada disso tirou a diversão do jogo. Acredito que todos os problemas relatados nesse playtest vão servir para o aprimoramento do jogo para o futuro, para que todos nós jogadores de Darker and Dark tenhamos uma experiência ainda melhor com o jogo. E aí, o que você achou dessas novidades de Darker and Dark? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião comigo. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!